Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês e compartilhar um pouquinho algumas das minhas melhores leituras dos últimos tempos e os melhores livros, né, que eu li nos últimos tempos, porque acaba que eu nem sempre faço eu não faço resenha de todos os livros que eu leio e às vezes, por mais que eu goste muito de um livro, às vezes eu ou não tenho vontade de fazer uma resenha ou eu não tenho ideias de qual conteúdo ficaria melhor para aquele livro específico, e porque muitas vezes alguns desses livros são livros que eu leio por conta própria, então não é em parceria com editoras, não faz parte de nenhum projeto, mas eu decidi que talvez fazendo esse vídeo seja uma boa forma de compartilhar com vocês essas leituras sem necessariamente ter que fazer uma resenha para todos. Então, eu vou gravar com certeza no final do ano, apesar da gente já estar em outubro, eu com certeza vou gravar um vídeo de melhores livros do ano, como eu sempre faço. Não no canal, porque o canal é mais recente, mas no blog eu sempre faço os melhores livros que eu li naquele ano. Mas eu tô lendo tantos livros bons ultimamente que eu pensei que eu não poderia perder a oportunidade de compartilhar com vocês. Pelo menos fazer essa pausa aqui agora, já no segundo semestre, e mostrar alguns. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esse mês vai ter muito vídeo legal. Então, primeiro eu vou falar de dois livros que eu li que eu não tenho eles físicos aqui. O primeiro é Quatro Homens em 44 capítulos, que eu li no Kindle, e tem resenha desse, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Tem resenha tanto lá no Instagram quanto no blog. E esse já é um dos meus livros favoritos do ano, porque ele é muito engraçado. Sabe aquela leitura que te tira do sério, te faz gargalhar, e eu gosto muito de romances, e eu adoro os livros da Paralela. Eu tava com muita saudade de ler um livro muito engraçado e Medicina Macabra, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem o vídeo também. Ele foi um livro que me fez rir muito, que me divertiu horrores, mas eu tava querendo um livro também um pouquinho mais leve, porque vocês vão ver no vídeo, Medicina Macabra tem uma pegada um pouquinho diferente. E Quatro Homens em 44 capítulos foi simplesmente sensacional. Eu morri de rir, eu li o livro de uma vez. Enfim, foi um dos melhores livros. A história é de uma mulher que ela tá casada há alguns anos com o marido dela e ela sente que falta alguma coisa a mais no relacionamento deles, assim, questão física. É um livro com conteúdo adulto, tá? E aí ela começa ela tenta de tudo pra fazer o marido dela experimentar coisas novas, mas ele não gosta muito, enfim, ela acha ele muito frio nesse sentido. E aí ela começa a escrever um diário relembrando alguns dos relacionamentos passados dela. E aí ele vê esse diário e à medida que ele lê as experiências que ela compartilha em segredo, ele começa a copiar algumas dessas coisas pra tentar fazer ela ficar mais feliz, né, pra tentar satisfazer ela de alguma forma. E aí ela descobre isso e aí ela começa a escrever um diário paralelo. Então são dois diários, o diário real que ela escreve pra ela e um outro que ela escreve sabendo que o marido dela vai ler, sem saber que ela sabe que ele está lendo. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, nesse diário que ela escreve, que ela sabe que o marido vai ler, ela começa a exagerar em algumas coisas e colocar coisas que ela quer que o marido faça com ela. Então, assim, é muito engraçado. E o jeito que ela fala, enfim, é um livro que parece que é real, que realmente aconteceu isso tudo. Se for, é um pouquinho preocupante? Mas é muito engraçado. Então, assim, eu recomendo muito a leitura pra quem gosta desse tipo de livro e foi um dos meus favoritos até agora, dos últimos tempos, e com certeza vai ser um dos meus favoritos do ano também. Outro livro que eu li, que na verdade eu ouvi o livro em audiobook, ele é o The Four Agreements. Eu acho que ele tem aqui no Brasil, sim. Se tiver, eu vou deixar aqui a capa na versão brasileira e na descrição o link também da versão aqui no Brasil. E ele é um livro para quem gosta de livros mais... não é muito bem de autoajuda, porque ele é uma autoajuda, mas não é uma autoajuda clichê, assim. Ele é um livro também, eu acho, para quem gosta muito dessa pegada mais espiritual, mas não religiosa. Então ele foi um livro que, assim, foi maravilhoso. Eu ouvi ele de uma vez, porque ele é bem curtinho também. Ele tem, acho que, 3 horas de duração, menos de 4 horas, com certeza. E ele é muito bom, e ele é muito forte, principalmente o texto inicial, e para quem gosta desse tipo de leitura, é um livro que pode ser muito transformador, e ele tem várias pegadas, assim, vários insights muito bons, e, enfim, para quem gosta desse tipo de livro, eu recomendo demais. Com certeza vai ser um desses primeiros que eu vou recomendar para quem estiver procurando livros desse gênero.
Outro livro que tá nessa minha lista de melhores livros que eu li nos últimos tempos, esses últimos tempos, diga-se, mais ou menos 2 meses, até 3 meses, tá? É O Sol da Meia-Noite, e eu nem vou falar muito desse aqui, porque além de todo mundo, né, já saber o que é O Sol da Meia-Noite, eu gravei um vlog de leitura enorme e muito legal, muito subjetivo, que eu compartilhei a minha experiência de leitura lendo O Crepúsculo, lançado pela Visão do Edward, depois de, 12 anos, por aí. E foi uma leitura muito especial pra mim. Eu gostei muito do livro, mas como eu falei no vlog, que vai estar aqui nos cards pra vocês assistirem, não foi só a história que me fez ficar encantada e entrar pra lista de melhores livros que eu li nos últimos tempos. É por toda a experiência bem pessoal e bem nostálgica que eu passei, que eu tive enquanto eu li o livro. Então não podia deixar de, pelo menos, deixar aqui minha menção honrosa pra Sol da Meia-Noite. Outro livro que eu também falei aqui, mas de um jeito diferente, é Sobre os Ossos dos Mortos. Esse entrou pra minha lista não só de livros favoritos que eu li nos últimos tempos, nem do ano, mas da vida mesmo. Esse aqui já é um dos meus livros favoritos. E na TBA de junho, que foi quando eu separei pra ler o livro, eu já tinha falado que eu suspeitava que ele seria um dos meus livros favoritos sempre, e eu acertei. Esse livro é perfeito. E não só pela história, eu gosto muito da história, mas pela escrita da Olga mesmo e por todos os insights que ela traz nesse livro, todas as reflexões que ela propõe de uma forma muito brutal, muito crua. Enfim, é maravilhoso o livro e eu fiz um vídeo, ao invés de fazer uma resenha como motivos para ler, alguma coisa assim, como foi a escrita que me marcou tanto. E eu tive um olhar bem subjetivo e eu me identifiquei muito com o livro enquanto eu lia. Eu gravei um vídeo bem especial, ele é curtinho, ele tem 5 minutos, com alguns trechos e com o meu olhar sobre esses trechos e, enfim. Eu vou deixar aqui nos cards também pra vocês assistirem. Esse é o meu vídeo favorito do canal até agora e, enfim, gostaria muito que vocês assistissem porque tem mensagens bem legais. Mas esse livro aqui, ele é um suspense e ele fugiu um pouquinho de tudo que eu tava esperando e eu fico com medo de falar um pouco do livro e estragar a experiência de leitura. Mas enfim, é de uma mulher mais velha, que ela mora num lugar extremamente isolado e ela é extremamente autêntica e por ser tão autêntica assim, ela é vista quase como uma pária no pequeno lugar, na comunidade que ela mora. Ela não come nada derivado de animais, ela acredita muito em astrologia, ela é fascinada por poesia, mas ela é mais velha e mora sozinha e as pessoas começam a suspeitar dela quando alguns caçadores começam a aparecer mortos. E ela sempre pregava que a natureza ela estava devolvendo o recado para as pessoas, que essa matança desenfreada dos animais estava provocando uma resposta da natureza e tudo começa depois que os cachorros dela desaparecem e ela sabe que são algumas dessas pessoas que fizeram isso com os cachorros dela. Enfim, eu vou falar só até aí. Mas o livro, ele questiona muito a forma como a gente ocupa a natureza, como o ser humano se coloca acima dos outros seres. E, enfim, é maravilhoso. Eu recomendo de verdade essa leitura para todo mundo. É um livro bem forte. Não no sentido de conteúdo explícito, nem nada assim, porque ele é um suspense normal, digamos assim. Mas pelas reflexões mesmo que ela traz. Ela tira a gente do nosso lugar de conforto e, enfim, maravilhoso. Recomendo demais, demais mesmo. Falando em tirar do lugar de conforto, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos é uma HQ, que é O Relatório de Brodeck. E eu entendi o hype. Acho que eu já posso começar falando isso. Também, esse sim é um livro bem forte e eu recomendo. Não recomendo para todo mundo, para quem tem uma sensibilidade em relação a alguns temas, porque ele trata muito de violência, mas ele também, o que eu senti é que o Relatório de Brodeck faz muito uma imersão psicológica. Então, até pelo próprio traço, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, a edição maravilhosa, né, do Pipoca aqui. Até pelo próprio traço, você já vê que é uma HQ bem carregada. E é uma HQ muito forte emocionalmente. E também a escrita não é muito fácil para o leitor mais inexperiente, para o leitor iniciante. Não é uma escrita muito fácil de entender. E ela é bem metafórica. E, enfim, eu não recomendo para todos os leitores essa aqui. Mas é uma história muito boa.
é muito boa também. E essa, ao contrário, é um pouco parecida com Sobre os Ossos dos Mortos nesse sentido, porque também mostra a forma como a gente ocupa os lugares, só que, nesse caso, em relação a outras pessoas, e principalmente num contexto pós-guerra. Assim, é uma HQ sensacional, eu acho que é uma das melhores que eu já li na minha vida, sem sombras de dúvidas. E apesar de eu ter ficado muito curiosa para ler o livro, que ele ainda não tem aqui no Brasil, até onde eu saiba, mas porque foi inspirado num livro, eu não sei se agora sim eu estaria num clima legal para ler esse livro, porque realmente é bem forte. Mas enfim, foi um dos melhores que eu li nos últimos tempos. É muito boa para quem gosta de HQ, para quem gosta dessas histórias, principalmente num contexto pós-guerra, e que também tem um suspense, não por ser uma história de suspense, mas é porque a gente fica constantemente tenso a história toda. A gente quer saber o que vai acontecer, a gente fica receoso com o desenrolar dos acontecimentos, mas enfim. Recomendo pra quem gosta e pra quem já vai meio preparado pra essa leitura. E já que eu tô falando de HQ, eu vou falar de outra que entrou pra minha lista de melhores livros que eu li nos últimos tempos, que é O Condado de Essex. Também é o trabalho mais aclamado do Jeff Lemire. Eu sempre falo do Jeff Lemire. Toda lista que eu faço de HQs, de melhores livros do ano, de melhores HQs do ano, tem o Jeff Lemire. E não preciso muito explicar o porquê, né? Mas O Condado de Essex, ele é o trabalho mais aclamado dele e todo mundo fala o tempo todo. E, de novo, assim como o Relatório de Brodeck, eu entendi o hype no Condado de Essex. É uma história também que traz alguns dos elementos, assim, das características mais comuns do Jeff Lemire, que seria essa sensibilidade, essa questão da relação com os familiares ou relação entre pessoas, essa questão da passagem do tempo, que é uma coisa que sempre me marca muito nas histórias dele, que eu acho que ele retrata com uma sensibilidade bem interessante. E O Condado de Essex é uma HQ grande, né? Ela tem 500 e poucas páginas, isso, 510 páginas mais ou menos, mas é muito, muito fácil de ler. E é aquela que você começa a ler e você só termina quando você passa a última página. Porque a história é muito bonita e são várias narrativas que acabam que se cruzam no final. Eu achei que, na verdade, as histórias não seriam correlacionadas. Quando eu comecei a ler, eu achei que era uma história só. Aí, quando eu fui percebendo, eu achei que seria mais em volta de um lugar. E aí, depois eu percebi que é um pouquinho de tudo. Enfim, é muito boa mesmo. Outro livro que, com certeza, é um dos melhores que eu li nos últimos tempos. Ele, dessa lista toda aqui de livros que eu falei, ele foi o mais recente que eu li, que é o Valentes. E, primeiro, queria ressaltar essa edição linda da Seguinte, né, do selo da Companhia das Letras. Olha, o livro é todo colorido, ele é todo ilustrado, com infográficos, enfim, vou explicar pra vocês. Ele trata do refúgio no Brasil, então são histórias de imigrantes e de refugiados que saíram do seu país não por vontade própria, mas porque as condições daquele lugar não eram favoráveis. Alguns foram obrigados a deixar tudo para trás, família, pertences, sua casa, sua história praticamente, em busca de um lugar que eles pudessem sobreviver, seja porque eles eram perseguidos políticos, ou porque simplesmente o lugar estava em guerra, ou porque as condições de sobrevivência não eram as das melhores. E essas pessoas encontraram refúgio aqui no Brasil. E eu acho muito interessante que esse livro foi lançado bem durante a pandemia, inclusive elas mencionam a pandemia em alguns momentos do livro, porque a gente já está passando por um momento que, teoricamente, a gente deveria repensar a forma como a gente ocupa o mundo, como a gente se comporta como sociedade, a forma como a gente se relaciona com outras pessoas e com o mundo, com o planeta Terra em si. Então eu achei bem interessante que veio bem logo agora e traz histórias de pessoas que tiveram que ressignificar exatamente isso, a forma como elas vivem, onde elas moram, suas profissões. E uma coisa que eu gostei muito do livro Valentes é que ele humaniza os refugiados, porque a gente tem muito uma ideia de que essas pessoas não passam de números, são só estatísticas. Então a gente vê diversas manchetes, a gente vê várias notícias que colocam essas pessoas apenas como números. E elas são pessoas, são seres humanos, e a gente tem muito uma visão estereotipada do refugiado, sendo que qualquer um de nós poderia ser um refugiado, porque você não são características básicas que te classificam como um refugiado, e se você não tiver essas características, você não vai ser um refugiado. Não é algo assim, é um contexto, é um momento histórico, político, social. Eu acho muito interessante que elas trazem isso dessa forma, e elas dão um rosto aos refugiados.
Então você não vê só um nome numa reportagem, você vê um ser humano contando a história dele e partilhando as experiências, enfim. É um livro muito bom e eu acho ele didaticamente ótimo, porque ele traz não só a história dessas pessoas, mas contextualiza a lei do refúgio no Brasil, traz dados sobre refugiados, sobre imigrantes, enfim. Ele é um livro que tem um material didático riquíssimo. E eu gostei muito, essa edição tá linda. É um livro muito gostosinho de ler também, por mais que algumas histórias sejam fortes. É um livro para todos os públicos, para todos os tipos de leitores. E eu recomendo muito. Eu fiquei muito feliz. Sempre me dá uma satisfação pessoal muito grande quando eu vejo esse tipo de livro sendo publicado e que tem tanta relevância social e política também. Então, enfim, foi um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Tem resenha, vou deixar aqui na descrição para vocês. Recursão também foi um dos melhores livros que eu li recentemente e, de novo, eu também entendi o hype. Eu tava com expectativas bem altas e, como eu falei no vídeo da minha TBR de setembro, que eu montei toda específica para livros de ficção científica, vou deixar aqui nos cards também para vocês conferirem. Recursão era um livro que estava na minha lista há muito tempo, mas eu nunca pegava para ler porque eu sempre priorizava outras leituras. E todo mundo sempre fala super bem de Recursão, e é o primeiro livro que eu li do Blake Crouch, e eu entendi o hype. Porque ele também é um desses livros que, se você tiver tempo, você vai sentar e você vai ler ele de uma vez. E ele é muito bom, e eu gostei muito da forma como o autor traz a questão da viagem no tempo e da questão das memórias, enfim, foi muito interessante. Eu não quero falar muito porque eu acho que qualquer coisa que eu falar vai ser um spoiler de determinada forma, assim. Mas ele também é um livro muito, muito bom, muito divertido mesmo, eu me diverti lendo, e apesar de não ser um livro engraçado ou cômico, ele me entreteve e foi uma leitura muito boa para um final de semana, assim, eu recomendo demais se você quer um livro rápido, um livro para devorar. E todo mundo fala que Matéria Escura é até melhor, então tô bem curiosa para ler também Matéria Escura, assim que possível, é do mesmo autor. E é isso, esse foi um livro muito bom, recomendo mesmo. Se você gosta de ficção científica, se você gosta de romance, se você só quer um livro para te tirar de uma ressaca literária, enfim, recomendo Recursão. Outro livro que eu li também bem recentemente, eu li ele antes de Valentes e que não podia deixar de entrar nessa lista de melhores livros que eu li nos últimos tempos, é o Daqui Pra Baixo. Ele é um livro que, assim, eu sabia que as pessoas falavam muito bem dele, que ele causou um impacto quando ele saiu pelo Intrínsecos, mas eu não esperava tanto. E esse também tem resenha, vou deixar aqui na descrição pra vocês. E ele é um livro todo contado em forma de verso, como se fossem poesias. E ele é um romance que conta a história de um menino que ele já vive num lugar onde a violência ela é banalizada e não é nem banalizada, a violência já faz parte do cotidiano. E o irmão dele é assassinado e o livro todo praticamente se passa no intervalo 67 segundos dentro de um elevador e é todo o fluxo de pensamento dele pensando se ele vai repetir ou não a história e se ele vai dar continuidade a esse ciclo de violência ou se ele vai colocar um ponto final ali e começar uma outra história. E o livro, ele não é clichê, isso eu posso falar com certeza, se não for só pelo formato, a narrativa, enfim, os acontecimentos, como eles vão se desenrolando, não são nem um pouco clichês. E o final, assim, eu tava esperando uma coisa, e aí, quando acaba, principalmente a última frase, a última página do livro, eu fiquei assim, sabe quando você arrepia inteira? E eu fiquei impactada mesmo. Eu acho que a definição para a forma como eu fiquei lendo esse livro é impactada. E não só o formato, eu achei incrível a forma como o autor procurou estruturar e decidiu estruturar essa narrativa, mas as reflexões que ele traz mesmo e de um jovem, assim, nesse contexto, enfim, eu não quero falar muito porque eu tenho, enfim, esse livro é perfeito, 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 perfeito e eu indico para todo mundo mesmo, para todos os tipos de leitores, porque esse aqui também é um livro que, por mais que ele seja muito intenso, ele não tem nenhum conteúdo explícito. Então, é um livro que pode gerar reflexões bem interessantes e, mesmo falando sobre violência, ele não recorre a um conteúdo adulto, né, a um texto mais explícito para passar a mensagem e
eu não consigo imaginar outra forma mais impactante de passar essa mensagem. Então, é um livro que eu fiquei realmente muito impactada, fiquei muito surpresa, e ele entrou pra minha lista de favoritos mesmo, não só dos últimos tempos, mas do ano também. Outro livro que eu quis muito comentar aqui é o Árvore dos Desejos. Ele tá sendo lançado agora pela Intrínseca, mas ele veio na caixinha do Intrínsecos 24, né, de 2 anos do Intrínsecos, ele veio de brinde. E esse é um livro tão gostosinho de ler, ele é tão bonitinho, e sabe aquele livro que te deixa com um quentinho no coração? Pois é a Árvore dos Desejos. O narrador é uma árvore, um carvalho centenário, que ele fala um pouquinho não só da relação dos outros animais que fazem dele sua morada, né? Mas também das pessoas, e como ele é centenário, ele viu todo aquele bairro, toda aquela região ali crescendo, e ele viu as histórias dos moradores, e ele viu a história sendo feita mesmo. E ele trata de forma muito bonitinha e muito sensível da relação das pessoas, e ele tem um olhar desses... Sabe aqueles filmes da Disney que a gente sempre fica impressionado que consegue retratar com uma sensibilidade? Ele é um livro que com certeza foi mais pensado para o público infanto-juvenil ou infantil, mas ele é para todos os leitores mesmo. Eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Foi uma daquelas leituras que eu incluí, assim, entre livros mais densos, mais fortes, e foi maravilhoso. Eu realmente indico demais. Essa edição tá linda também da Intrínseca. Ela é ilustrada algumas páginas, e enfim. Tem uma diagramação bonitinha demais. Enfim, é um livro lindo, lindo, lindo. Foi um dos melhores que eu li nos últimos tempos, com certeza. E o último livro que eu vou colocar aqui nessa lista é A Troca, que foi o livro da caixinha de 2 anos do Intrínsecos, que eu fiz um unboxing, vou deixar aqui na descrição pra vocês assistirem, porque tá lá no Instagram do Nostalgia. E esse também foi uma das minhas melhores surpresas do ano, porque é da mesma autora de Teto para Dois, e eu gostei muito do Teto para Dois, mas esse aqui superou todas as minhas expectativas, o que é raro de acontecer quando a gente já tem um livro tão famoso do primeiro da autora, como foi Teto para Dois, e esse aqui é simplesmente aquele livro pra você ler. Você chega no final de semana, no sábado de manhã, e você vai terminar no sábado de tarde, é esse livro. E ele é muito engraçado, eu ri muito. É a história da Lina, que tem 29 anos, e da Aileen, que é a avó dela, que tem 79, e elas decidem trocar de vida, assim, por 2 meses, mais ou menos. A Lina, ela tá passando por algumas coisas no trabalho dela, e ela foi obrigada a tirar férias, e a avó dela tava querendo uma mudança de ares. Ela achou que faria bem pra neta dela e pra ela mesma mudar e morar em outra cidade. Ela vai pra Londres, e a Lina vai pro interior, né, pra uma cidade perto de Londres, mas bem interior zona mesmo. E aí elas decidem trocar de casa, e elas meio que trocam um pouquinho de vida, e eu senti bem uma vibe, assim, de O Amor Não Tira Férias, é mais ou menos assim. Mas o livro, ele é muito bonitinho, ele é muito engraçado, e ele é muito envolvente, e foi uma das minhas melhores surpresas literárias do ano. Ele também, como eu falei, é pra você ler de uma vez, e eu gostei muito. Eu já tô super curiosa pra ver os outros livros da Beth O'Leary, né, que é a autora de Teto para Dois e de A Troca. E o livro tá saindo também muito em breve, eu acredito. Eu não sei exatamente quando vai sair pela Intrínseca, mas vale muito a pena ler. É um desses romances também muito gostosos, e eu adorei os protagonistas masculinos desse livro. Eu queria ressaltar isso porque isso é muito raro. E, enfim, é um livro muito gostoso e que eu fiquei super feliz de ter lido esse ano, e que eu não podia deixar de falar dele nessa listinha. É isso, esses são alguns dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, nos últimos 2 a 3 meses no máximo, que eu decidi compartilhar com vocês, porque, enfim, são leituras muito boas que eu recomendo demais e que eu não podia deixar passar a oportunidade ou ter que esperar até o final do ano pra fazer uma lista de melhores livros do ano. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui na descrição o link pra todos esses livros, se vocês quiserem ler. Vai estar o link lá da Amazon, se vocês comprarem por esses links. Vocês me ajudam a manter o blog e o canal, porque eu recebo uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, porque, como eu falei no comecinho do vídeo, tem muito vídeo legal e muito esperado vindo aí ainda no mês de outubro. E é isso, até a próxima. Tchau!